Bom dia, pessoal. Bom, eu estou aqui para colocar uma semente para vocês, né? Eu acho que o grande papel acho que o empresário tem que ir além de ter uma empresa que idealmente tem sucesso. Ele tem que tentar levar ideias novas para o mundo, tem que levar transformações para o mundo. Acho que não se trata só de ganhar dinheiro, de vaidade, é questão acho que você tem que transformar, e parte da transformação não é só o que você faz com a tua empresa, eu acho que é o que você pode passar para os outros empresários, para as outras pessoas, como ideias, como exemplo, e é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Só uma curiosidade, essa é a segunda vez que eu faço essa palestra, e a ideia dessa palestra surgiu num corredor, lá da estante. Um web designer que trabalha com a gente, ele ia num evento desses de web e tal, e ele tinha sido chamado, aliás, ele ia palestrar, né? Tinha sido chamado para palestrar, e me deu a ideia, por que você não vai também, André? E eu falei, bom, o que você imagina que eu ia falar lá, né? E ele está, bom, trabalhando com a gente, ele sabe de toda a nossa filosofia de carga de uma jornada menor, de 6 horas. Ele vê a nossa forma de trabalhar mais criativa, uma série de coisas que a gente vai falar. E ele falou, a ideia dele de palestra para mim foi, por que você não fala de empreendedorismo zen? E aí eu falei, zen? Mas por que zen? E ele falou, não, porque zen, porque aqui tem uma outra temporalidade, aqui tem uma outra filosofia. E eu falei, bom, zen, acho que zen nem tanto, né? A gente não chega a ser zen. Mas o que a gente tem? Então foi aí que eu cheguei a esse título, Empreendedorismo do Ócio, que foi apresentado pela primeira vez no Rio de Janeiro, num evento chamado WOB, que é Wide Open Business. É um evento de marketing que eu consegui colocar essa palestra totalmente fora da maioria das temáticas, né? Para falar de ócio, não era para falar de como fazer melhor um SEO, como fazer melhor uma campanha de marketing, era um tema totalmente... Eles tinham até Isso entrou num segmento que chama Desconferências. Então foi muito interessante. Só que na época não foi divulgado, a sinopse não foi divulgado só o título. Então foi engraçado chegar lá e ver que as pessoas estavam imaginando que ia ser empreendedorismo do ócio, porque a Estante é uma empresa de leitura, de venda de livros, então seria como você empreender negócios que tem a ver com ócio. Mas acho que as pessoas depois viram que não era isso e gostaram. Vocês estão aqui já sabendo do que se trata, então já é uma primeira estreia realmente da palestra em que todo mundo sabe do que se trata. Então vamos lá. A gente vai falar começar falando de filosofia, que é uma coisa rara também, né, quando a gente está muito focado em resultados, né, em mercado e tudo. Mas essa filosofia depois a gente vai aplicar. E vamos lá. Bom, a gente vai aplicar, eu vou falar da aplicação, e ela está lá funcionando na estante com 29 pessoas. Na verdade, nesse exato momento não, porque a maioria das pessoas lá trabalha de 1 às 7, né? São 6 horas. Detalhe que as pessoas ganham o mesmo salário de 8. Não é que você vai trabalhar 6 horas e você vai ganhar um pouco menos, mas você tem mais ócio, então compensa. Não, você ganha um salário de 8. Depois eu vou explicar por quê. Então, a maioria das pessoas trabalham de 1 às 7. Uma minoria trabalha de 11 às 6 e algumas de 10 às 5. Então, nesse exato momento, que horas são? São 9? 9h20. Não tem ninguém trabalhando no estante virtual agora. Daqui a 40 minutos vai chegar 1 ou 2 pessoas. Elas estão agora no ócio criativo. Então, vamos, como eu falei, primeira parte, filosofia do ócio.
Vamos conceituar primeiro o ócio. Segundo Hawaii, cessação do trabalho, folga, repouso, quietação, vagar. Espaço de tempo em que se descansa. Falta de ocupação, inação, ociosidade. Falta de disposição física, preguiça, moleza, ociosidade. Trabalho leve, agradável. Aí vão os sinônimos: folga, vadiagem. Segundo a sabedoria popular, mente vazia, oficina do diabo. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Né? Não é só que a preguiça é um vício, a preguiça é a mãe de todos os vícios. É muito, muito sério. Segundo a igreja, a preguiça, né, que é a irmã do ócio, é um pecado capital. Que coisa mais séria. Os pecados capitais são para a igreja ela criou como uma ideia das origens de todos dos pecados, os capitais. Capitais exigem, na verdade, são os pecados que exigem confissão, né? E eles são gula, avareza, luxúria, ira, inveja, vaidade e preguiça. Só uma curiosidade, na realidade, a igreja não inventou, esse sétimo pecado não era preguiça, era assídia. Assídia era eles queriam dizer, é uma preguiça dos monges, que em dias que eles se viam meio um pouco entediados e não conseguiam fazer as rotinas de preces, ali da vida religiosa. Então, era uma desconexão com aquela vida. Depois que a assídia passou a significar preguiça com a Revolução Industrial. Mas tinha a ver, né? O trabalho do monge era orar e tudo, e ele estava com preguiça de orar, estava desconectado. Mas é interessante ver que os gregos pensavam diferente. O trabalho era tudo aquilo que fazia suar, com exceção do esporte. Quem trabalhava eram os escravos. As atividades não físicas, eram política, estudo, poesia, filosofia, eram ociosas, dignas somente dos cidadãos de primeira classe. É interessante notar que essas atividades todas aqui são criativas. Na Grécia, você pensa assim, os escravos faziam trabalho manual, mas os escravos também eram os comerciantes. O comércio não era tido como uma atividade digna, né? Não era criativo. Então era também relegado aos escravos. Vamos lá. Então, tem algumas obras-chave que fazem parte dessa literatura da preguiça, desses grandes filósofos da preguiça. O primeiro que a gente vai falar é o Direito à Preguiça, do Paul Lafargue. Foi escrito em 1880. O título não tem nenhuma inconsistência com o que a gente traduziu, é isso mesmo. Porque às vezes falam ócio, preguiça, e às vezes é traduzido diferente. Bom, foi escrito em plena Revolução Industrial, quando eram recrutados para o trabalho fabril grávidas e crianças de até 6 anos. Jornadas de trabalho de 16 horas, aviltantes. Crises de superprodução se deviam à falta de mercado consumidor por conta dos baixíssimos salários. E aí o Bertrand Russell, o Paul Lafargue, desculpa, fazia lá ele começava assim, é muito pungente, né? Uma estranha loucura dominou as classes operárias das nações onde reina a civilização capitalista. Essa loucura traz como consequência misérias individuais e sociais que há séculos torturam a triste humanidade. Essa loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda que absorve as forças vitais do indivíduo e de sua prole até o esgotamento. Você vê a dramaticidade que ele coloca. Tem um contexto aí econômico, né, que a gente viu, realmente que é diferente de agora, mas isso não é questão de invalidar a colocação dele. Ele ali já fazia um corte com o amor ao trabalho, né, que estava sendo apregoado e que a gente vai seguir também fazendo esse corte com os outros autores. O outro cara, né, é o Bertrand Russell. É só engraçado falar que o Paul Lafargue ele era genro do Marx, né, casou com a filha do Marx. E tinha a ver ali com... O Marx também falava um pouco dessa seara.
Bertrand Russell, 1935. Crítica também à ética do trabalho. Eu acho que se trabalha demais no mundo de hoje, que a crença nas virtudes do trabalho produz males sem conta e que nos modernos países industriais é preciso lutar por algo totalmente diferente do que sempre se apregou. Uma crítica à não distribuição igualitária do ócio, do trabalho, e aí é a primeira vez que você começa a ver autores falando em a jornada ideal que seria de 3 ou 4 horas, né, ele já faz uma proposta, e ele fala, a moderna técnica trouxe consigo a possibilidade de que o lazer, dentro de certos limites, deixe de ser uma prerrogativa de minorias privilegiadas e se torne um direito a ser distribuído de maneira equânime por toda a coletividade. A moral do trabalho é uma moral de escravos, e o mundo moderno não precisa de escravidão. E aí ele fazia a proposta de 4 horas. Se o salariado comum trabalhasse 4 horas por dia, haveria bastante para todos e não haveria desemprego, supondo-se uma quantidade bastante modesta de bom senso organizacional. Como todo filósofo muito crítico. E aí ele faz também uma crítica, coisa que o Lafargue não tinha feito ainda, é a crítica ao ócio, a forma de ócio, né? Crítica ao entretenimento passivo que colonizou o ócio nas grandes cidades. Os prazeres das populações urbanas se tornaram fundamentalmente passivos. Ver filmes, assistir a partidas de futebol, ouvir rádio. Isso ocorre porque as energias ativas da população estão totalmente absorvidas pelo trabalho. Se as pessoas tivessem mais lazer, voltariam a desfrutar prazeres em que participassem ativamente. Tem um termo que se usa para isso hoje, que é industrialização do tempo livre. Né? O tempo livre não é como se não fosse bem um tempo livre. Tem até um livro que eu comprei na estante agora. Tá esgotado, né? Então, foi na estante mesmo. Embora a estante não tenha só livros esgotados, vocês sabem. Se chama Tempo Livre e Capitalismo, um par imperfeito. Então, pelo que se fala nessa interpretação, eu concordo, é que não há tempo livre, o capitalismo trabalha para que não haja um tempo livre. O tempo livre que te sobra do trabalho é um tempo ou de descanso ou de consumo. Né? Então, os dois são funcionais ao capitalismo. Você está descansando para que você possa voltar e trabalhar de novo. Ou você está consumindo, porque sem o consumo o sistema não funciona. Então, a gente depois vai ver como é que a gente consegue sair dessa lógica em uma pequena revolução pessoal, não que a gente vai colocar o sistema abaixo da noite para o dia, ou talvez nem na nossa vida, mas acho que é possível resistir de alguma forma, a gente vai ver como. Como empresários e como pessoas. E aí vem o Demasi, que eu acho que a gente deve a ele a grande fama desse assunto, né, do ócio criativo. Né? Ele, embora ele tenha sido mal interpretado no que seja ócio criativo, a gente vai ver por quê. Então ele veio, foi em 2000 que ele escreveu, deu palestras pelo mundo inteiro e ainda dá. Ele estava, no início do ano, estava no Roda Viva, então tem muito mérito ele. E ele retoma, né, os outros dois e segue com o questionamento da centralidade do trabalho e com a proposta de melhor distribuição da riqueza, assim como da capacidade de produção. Os indivíduos e a sociedade precisam ser educados a privilegiar a satisfação de necessidades radicais, que são introspecção, convívio, amizade, amor e atividades lúdicas. Repara só que nessas atividades, todas elas, o percentual de consumo delas é muito baixo. Né? Você está na tua introspecção, você está pensando na vida, você está meditando, você está sem fazer nada, está na rede de pendurar, não é rede na internet não, hein? Está convivendo com amigos, você está amando, você está brincando, então você está consumindo pouco. Isso é ótimo. Porque você está criando. Né? Você não está só... Consumir é você ser, de certa forma, um objeto. Você é o destino de um produto, não um produto seja um produto físico ou um produto que você assiste. Então, quando você está criando, você está produzindo, e isso sai de dentro para fora.
E aí é um ponto que o Damasio, que eu falei, que ele é mal interpretado. O futuro, ele fala de uma simultaneidade entre trabalho e lazer. O futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como obrigação e for capaz de apostar numa mistura de atividades, onde o trabalho se confundirá com o tempo livre e o estudo. Enfim, o futuro é de quem exercitará o ócio criativo. Então vocês estão vendo que aí é uma questão, é aquele ponto que eu toquei. O ócio criativo não é uma valorização do ócio, como eu estava falando, né? Não é dizer que o ócio pode ser criativo, embora também seja dizer isso. O que ele faz, quem entende por ócio criativo é o tempo todo da vida dele. O Damasio está o tempo todo em ócio criativo. Ele mistura trabalho e lazer. Enquanto ele tá lá passeando lá nas margens lá eu não sei onde é que cidade que ele mora, mas está lá na Itália, lá aquelas cidades maravilhosas passeando lá em Florença, lá aquela riqueza toda estética e cultural, ele pode ter uma ideia, né? Quando ele está trabalhando também ele não fica longas horas, né? Então ele mistura tudo. Não é? Então o que as pessoas entendem, né? Principalmente quem não lê o livro, né? Ou isso também não é dito tão explicitamente no livro. Então, ele fala rapidamente. Eu acho que as pessoas entendem que o Damasio faz um elogio ao ócio, que você tem que trabalhar, mas que no seu ócio você faça um ócio criativo em detrimento a um ócio passivo. Né? No que eu acredito, que a gente tem que separar o tempo do trabalho e o tempo do ócio. Por que eu acho que eu discordo com o Damasio nesse ponto? Porque o Damasio é um professor universitário, ele estuda o ócio, então é muito fácil para ele, no tempo livre dele, dar uma trabalhadinha, ou ter uma ideia, e misturar isso tudo sem gerar um mal-estar, sem poluir a vida pessoal dele, o convívio com os amigos, porque é um assunto muito, eu diria, muito agradável, muito leve. Eu queria ver ele fazer isso se ele fosse um operador da bolsa, se ele fosse um publicitário. Publicitário até pode, a gente acaba tendo, eu não sou publicitário, sou formado em administração, mas acabo trabalhando também com isso. A gente pode ter ideias, claro, isso não dá para evitar. Já trabalho, domingo retrasado eu acabei trabalhando, fui procurar um livro na estante e é fatal. Sempre que eu vou entrar na estante num momento de descompressão, assim, que eu não estou pensando em trabalho, eu acabo tendo ideias. Então, as ideias vêm, mas eu acho que não se trata de estimular essa fusão total entre trabalho e ócio, como, por exemplo, você vê nas propagandas de operadoras celulares, o sujeito lá na piscina com a família, com o laptop, trabalhando, e que legal. Ou então, aquelas propagandas que dizem que na época tinha propaganda do BlackBerry, que com BlackBerry, teus e-mails te acham em qualquer lugar. Que legal, né? Então, eu não acho isso. Eu acho isso uma armadilha. E eu acho que ele não consegue ver isso porque ele não trabalha nas empresas, ele não é um cara acostumado com essa rotina das organizações que realmente pode ser escravizante. Ele é um cara de ideias, né, ideias sobre o ócio. E é isso que ele fala. O ócio criativo é essa junção entre trabalho, estudo e jogo. Enquanto você está fazendo essas três coisas juntas, você está no ócio criativo. Né? Ele fala que a plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam e se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo. Por exemplo, é o que acontece comigo quando estou dando aula. Né? Ele está trabalhando, ele está estudando e tem um jogo, né, da didática dele. Eu acrescentaria ainda a arte. Né? A arte não é o trabalho estritamente. Pode ser um trabalho, mas ela tem mais do que um trabalho. Ela não é estudo, ela tem jogo, mas não é só jogo. Então, tem arte. Tem também uma outra dimensão que a gente talvez confunda com essas, que é a autoexpressão. Tem uma... Acho que eu vou até no próximo slide eu coloco. Não. Peraí. Não, tem um pianista que é o... Já morreu, né? O Arthur Rubinstein. Ele falava que no tempo livre dele, ele toca piano. Né? Ele para ele é uma coisa tão gratificante, que tem tanta autoexpressão que
Provavelmente ele toca outras músicas, né, que não acho que ele toca nos concertos. Mas você vê que tem uma... Não é essa arte, acho que tem uma questão de autoexpressão. Então, eu acho que está incompleto esse diagrama do De Masi. Então, vamos falar na prática, né? Primeira coisa que eu coloco para vocês é a relação... Vamos falar de relações entre empreendedorismo e ócio, né? Isso vai falar de ócio, vai falar de trabalho e vai falar de empreendedorismo. A primeira coisa que eu coloco para vocês é: o empreendedorismo é motivado pelo ócio. Por que o cara monta a empresa dele? Bom, ele pode pensar, um pode falar para o outro, cara, um que já montou uma empresa, fala para o outro que está pensando em montar. Ele vai falar, cara, você monta a tua empresa e você não precisa mais ficar 8, 10, 12 horas, né, trabalhando. Talvez no início você precise fazer isso, mas depois você não vai ficar mais escravizado como você está nessa empresa aí que você está trabalhando, nessa agência. Né, as agências, em geral, tiram couro, né? Não sei aqui em BH. Tira? Ele vai falar também para o outro, ó, você não precisa mais ficar no escritório, né, você pode mesclar trabalho e ócio dentro de algum, né, de algum limite. Você vai poder se libertar da subordinação de tarefas determinantes por motivos e racionalidades alheias, ou seja, ser o próprio chefe, né, montar a tua empresa, ser o próprio chefe. E nesse sentido, o que tem isso a ver com ócio? Nesse sentido, a gente está reapropriando uma noção de ócio lá dos gregos, que entendiam que o ócio é a criação, é você criar, né, a filosofia, a política, as artes. Então, quando o trabalho é alienado, aí é uma terminologia do Marx, né, é um trabalho, é o contrário disso, né? Você está na empresa, você não sabe as decisões que são tomadas, algumas você não sabe por que foram tomadas, os propósitos, você não... Quanto maior a empresa, né? Às vezes uma empresa pequena você até sabe, você conversa com o dono, você influencia. Eu trabalhei em muita empresa grande, eu não quero nunca mais voltar para nenhuma empresa grande. Então, isso é uma libertação também, você ganhar, você desalienar o teu trabalho, né? E tem a ver com o ócio daquele ponto de vista dos gregos. Você se liberta da repetição, você pode criar e ter significado. Isso que eu acabei falando tá ligado. E você pode, você pode nunca mais trabalhar. Você vende a empresa por alguns milhões, pega o cheque e vive o resto da vida no ócio criativo, ou mesmo na mais solene preguiça. Então, quer forma mais interessante passar para o ócio do que pelo empreendedorismo? Né? Então, animado? E aí o empreendedor típico vai dizer, nem pensar. Parar de trabalhar, nem pensar. Empreendedor, quem é empreendedor, só para com 80 anos. Então, isso aqui é o que a gente vai questionar também. Esse para não tem mais acento, né? A gente volta a esse ponto. Outra coisa interessante de falar sobre o ócio, né, aplicando. A internet é uma plataforma do ócio. Por quê? Temporalidade assíncrona. Se você monta uma loja, um comércio, você tem que estar, ou mesmo até uma agência, né, um escritório de arquitetura, ou um negócio cujo atendimento não é 100%, a interface não é só web, né? Você pode até ter web, mas você também tem, você tem um trabalho ali que as pessoas te ligam, tem uma interação, né? Então, nesse caso, você tem que estar lá. Agora, a internet não. A estante, por exemplo, o serviço é feito por robôs, né? A gente tem... Bom, a primeira versão do software fui eu que fiz. Eu não sou programador, eu tive a ideia da estante pesquisando livros para um mestrado, que eu estava me preparando. E aí fui procurar os sebos fisicamente, alguém me deu ideia. Eu estava sempre pegando uns livros na biblioteca, que eu estava com muito pouco dinheiro, ou quase nenhum já. Eu tinha saído das grandes empresas, chutado o balde, e tinha ganhado lá uma rescisão, mas estava já acabando. E aí alguém me deu a ideia para os livros que eu não tinha conseguido achar na biblioteca, vai no sebo, né? E aí eu fui no sebo, fui no 1, 2, 3, achei muito ruim aquela forma de buscar, achei...
tinha que soletrar o nome do autor, tinha que, às vezes, via de regra, você não achava o livro que você queria, você tinha que, o sebo era mais assim, você vai lá garimpar, e você vai lá ver se o livro te acha, né? Não é você achar o livro. Você tem que ir lá aberto para descobrir uma coisa que você não imaginava. Isso até é uma graça especial, né? Então, eu vi que não servia muito. Eu queria aqueles livros e não conseguia achar. Achei um só, mas eu não lembro qual era o problema dele, que eu não comprei. E aí eu falei, vou na internet ver se tem algum livro, algum sebo na internet, né? Algum site de sebos, algum sebo com acervo. Achei meia dúzia de sebos com acervo, né? Fiz a busca. Eram caros os livros, né? Eram caros. E tinha outros 100 sebos que tinham páginas que a gente chama de cartão de visitas, né? Só como foto e link para e-mail, mande-nos um e-mail que a gente te responde com o livro que você quer e tal. Então me chamou a atenção como é que só aquela meia dúzia tinha montado o site. Eu, como marqueteiro, já sabia que era porque é caro, né? Então, aí que surgiu a ideia. Poxa, se tivesse um portal que pudesse abrigar esses 6 juntos, né? Porque também era um saco visitar o site de cada um, e também abrigasse os outros 100, e os outros tantos, sei lá quantos, que nem o site de cartão de visitas conseguiram fazer, né? Então, eu tive a ideia da estante, só que eu não quis colocar investidor, né? Isso foi uma decisão, para mim, muito acertada. Eu não queria que a estante começasse livre. Para mim, era a minha alforria do sistema, era a chance de não ter ninguém acima de mim, não estar submetido a interesses que eu talvez não fosse compreender, não fosse concordar. Então, fiz o software que, estou dando essa volta toda para falar, que o software tinha 200 mil linhas, era um software de grande porte. Então, era como se fosse um robô que até eu batizei de Golem. Não é Gollum, Gollum é do Senhor dos Anéis. Golem é uma lenda judaica de uma criatura criada do barro para ajudar o rabino a varrer a sinagoga e fazer compras. É a primeira lenda de um autômato que eu vi na literatura. Ela precede o Frankenstein. Então, esse robozinho que está lá no ar, e que já sofreu vários upgrades desde então, ele atende as pessoas, né, ele faz tudo. As pessoas próprias clicam nas coisas, né? Então você vê hoje em dia, em toda economia, não é só automatização, é autosserviço, né? Não é só o que você consegue automatizar o sistema sozinho, é o usuário indo lá e clicando, e que o usuário adora, né? Acessar o home banking e tudo, mas isso, na realidade, isso é uma maravilha em termos de produtividade. O cliente trabalha para você a custo zero, né? Então, e nisso é uma temporalidade assíncrona. Você não precisa estar lá, né? O que a gente tem na estante de atendimento é uma área de atendimento que, quer dizer, de trabalho realmente humano, é um trabalho de marketing, é um trabalho de comercial, de atendimento dos sebos, dos clientes, é um trabalho de gestão administrativa, financeira. Tu é uma empresa, tem muito trabalho lá. A gente no à toa tem 29 pessoas. Mas o fato é que esse trabalho não tem que ser síncrono com o cliente, né? Então isso permite, por exemplo, a gente concentrar às 6 horas na tarde, sendo que de manhã as pessoas estão entrando, estão comprando, estão fazendo as coisas, né? Bom, essa interface virtual, como eu falei, é uma automatização sem precedentes, o ambiente preferido dos golems. Você não consegue fazer um robô para atender numa papelaria, né? Mas na internet a gente tem total domínio disso. Como eu falei, o pré-venda é 100% automatizado. O pós-venda, idealmente, é um nível de serviço alto, baixo índice de solicitações. Se correu tudo bem, o cliente não vai precisar pedir ajuda, né? Se você tem uma área de ajuda que tem perguntas e respostas já pertinentes, mas, sobretudo, antes de chegar à ajuda, se o teu processo está redondo, ele não vai precisar nem olhar a ajuda. Então, isso é uma filosofia que, em geral, os sites adotam, né? E também tem tudo a ver com o aço, porque é uma máquina que está trabalhando, ou é o cliente que está trabalhando. Você pode estar na praia, ou então bolando 1000 coisas, porque a empresa não consegue ficar sem inovar. Relacionamento e conteúdo, esses sempre precisarão de nós humanos. E a inovação.
também. Essa inovação é chave. Bom, todo mundo sabe que é chave a inovação, mas é chave para esse ponto que a gente está defendendo. As empresas exigem profissionais que inovem, que tenham ideias e que estejam sempre motivados e prontos a ter insights mirabolantes, mas isso não surge com uma mente cansada, né? Isso não surge de alguém que começa a trabalhar 9 e sai 7, 8 ou mesmo 6. Eu acho que as ideias não estão submetidas a uma lógica de produção industrial, né? Você vai sentar nas cadeiras às 6 e vai ter uma grande ideia até meio-dia. Não é assim. Então, para estimular a inovação, o que a gente pode fazer? Pode estimular o ócio, né? Pode ser absurdo falar, mas a prática na estante tem mostrado que isso funciona. Bom, e aí vamos falar exatamente como é o ócio lá. Eu já adiantei algumas coisas, né? A jornada são 6 horas. As pessoas ganham maior qualidade de vida dos funcionários e do empreendedor. Isso é engraçado porque os empreendedores podem montar a empresa para eles próprios trabalharem pouco, mas botar a galera lá no chicote, né? 8 horas, 9 horas. Só que eu não recomendo isso, porque se a empresa funcionar 8 horas, 9 horas, você também não vai conseguir lá teu privilégio. Você vai acabar tendo que estar nessa função todo esse tempo, né? Então, eu acho que tem que ser as duas coisas. Além do que grande revolução, né? Você conseguir se salvar só e conseguir continuar reproduzindo a mesma lógica, né, das empresas que todas. Bom, como eu falei, as pessoas têm uma maior disposição criativa, reapropriam o trabalho com prazer. Isso aqui é uma curiosidade que na época que eu chutei o balde das empresas, eu estava ainda pendurado lá na faculdade, faltando monografia, e tinha uma última eletiva que eu fiz que se chamava Sofrimento no Trabalho, que para mim rachou a minha cabeça. Era um professor de filosofia que caiu de paraquedas na faculdade de administração, onde você só ouvia falar como funcionar, como vender mais, como lucrar mais e tudo, e o cara cai, e a primeira frase que ele escreve no quadro é: o trabalhador sofre. Aí embaixo ele escreve: o homem sofre. E aí por aí seguiu falando de Freud, de Marx, Escola de Frankfurt, a coisa toda. Então, a proposta dele, ele dizia que com o curso era tentar reapropriar o trabalho com prazer. Tentar estimular formas práticas, não que a gente fosse ali desenvolver as formas práticas, mas tentar suscitar essa necessidade de pensar como reapropriar o trabalho com prazer. E eu falava para ele: professor, você ainda vai me confessar que se eu falar isso só para te deixarem dar essa aula aqui? Que não é faculdade. Você não acredita, né, que as empresas hoje vão conseguir fazer isso? Aí ele ria, né? E hoje, para mim, é um orgulho dizer que eu tenho uma empresa que reapropria o trabalho com prazer. Que não é fácil. Não que 8 horas você não possa trabalhar 8 horas e com outras e gostar do teu trabalho, mas maximizar esse prazer, eu acho que tem que passar por uma mudança na forma de produção. Não é só não adianta você gostar do que você faz, você tem que ter vida também. Então, outra coisa que acontece lá é que a gente consegue atrair profissionais de altíssimo gabarito por conta desse diferencial. A gente já roubou gente né, entre aspas, gente de grandes empresas, Globo, Submarino, Casa e Vídeo. Não tem para ninguém. Nesse quesito de qualidade de vida, nenhuma delas faz nada parecido. Na verdade, nenhuma delas faz. Na verdade, fazem ao contrário, né? O que você vê hoje, né, tem empresas aí que nem tentam, mas tem outras que tentam e tentam até uma página 2, não é nem a página 10, até a página 2. Por exemplo, aqui você tem a mesinha de ping-pong, que depois do horário você pode jogar um ping-pong. Ou você tem uma mesa de totó. Vocês chamam totó aqui também? Ou pebolim? Ou totó. Em São Paulo que é pebolim.
E aqui você tem uma banquinha, no Google, né, você tem uma banca de frutas, que você pode pegar a fruta. O Google dá a sexta-feira de tarde, você é livre para trabalhar em projetos que você queira, sem dar satisfação sobre eles. Mas ainda assim isso é trabalho. Então esse discurso das .coms de inovação nas relações de trabalho é muitas vezes falacioso. Não há real inovação, né? Então eu adoraria chegar aqui e dizer que tem outros exemplos, mas eu não sei. Se vocês souberem, a gente quer saber, até para juntar forças. Bom, e aí um ponto importante em termos de práticos de produção: a produção é igual ou maior nas áreas criativas, né? Você pega 8 horas e reduz para 6, e as pessoas produzem o mesmo ou mais nas áreas criativas. De manhã elas foram para a praia, elas brincaram com o filho, a gente vai ver mais adiante, tem uma relação dos ossos da equipe, e elas chegam para trabalhar muito mais criativas. Agora, nas áreas operacionais, não tem essa mesma taxa de compressão, né? Você não vai imaginar que alguém que faz pagamentos, por exemplo, contabilidade ou financeiro, vai 8 horas, porque passou de 8 para 6, ela vai conseguir fazer tudo que fazia em 8 em 6. Talvez, se fosse de 8 para 7, ela conseguiria, mas de 8 para 6 não consegue. Então, nessas áreas, você precisa aumentar um pouco o contingente, sim. Mas, pelo menos o que eu digo, da nossa experiência, é que compensa pela criatividade, das outras áreas, e mesmo pela qualidade de vida dessas pessoas. E o que elas trazem para a empresa também, em termos de criação, na mudança de processos e tudo. Esse ponto também é muito prático para RH, para quem quiser implementar isso. Os salários precisam ser equivalentes ao de 8 horas, aos de 8 horas. Nem todos aceitam trocar dinheiro por ócio, né? Você fala para a pessoa está vindo na entrevista, ela já trabalha em outra empresa. Ela gostou da ideia, da vaga, se candidatou, está lá fazendo entrevista, e você tem que chega na hora de proposta, de salário, ela não vai topar, não é todo mundo que vai topar ganhar menos para ganhar qualidade de vida. Muita gente topa e adora. E assim, toparia, na verdade a gente acaba pagando a mesma coisa sempre, mas a gente sente que nas entrevistas que se a gente pagasse menos, as pessoas, eu diria que a maioria viria. Mas tem gente que não aceita. E a tua empresa precisa dessas pessoas. É muito difícil você achar, tem vagas que são muito difíceis de recrutar, então eu acho que não vale você, bom, principalmente pela competitividade, aí não adianta a gente achar que a gente está num mercado extremamente tranquilo, que você pode relaxar, né? Não, a empresa tem que estar a pleno vapor de produção, de atento ao mercado e tudo mais. Você tem que ter os caras que você precisa. E vai ter gente que não vai topar. Então você tem que pagar a mesma coisa. Isso aqui é uma revolução. A discussão da jornada de trabalho, a redução de 8 para 6 ou de 8 para o que seja, ela sempre se dá num ponto de vista, numa esfera sindicalista, que pretende que haja uma redução de salário, que aceita que haja uma redução de salário, até porque o empresariado, via de regra, não vai topar assim à toa. Mas o que eu digo é que a empresa ganha em termos de criação, ganha em termos de produção. Nas áreas operacionais tem que dar um reforcinho, mas nas áreas criativas, se é que a criação é importante para a tua empresa, se a inovação é importante, isso aqui compensa. Você pode pagar 8 horas e as pessoas trabalharem 6, e isso compensa. E aqui o que eu falei, o que você faz nas 2 horas liberadas. Você vê aí, ver TV, escrever, dormir, jogar videogame, manter-se atualizado, trabalhar em projetos open source, ser um programador. Ler livros de ficção, estudar assuntos de computação, mini projetos pessoais, voltar para casa de Petrópolis, onde tem maior qualidade de vida. Esse mora em Petrópolis, ele consegue morar em Petrópolis, é uma cidade de serra lá do Rio. E ele trabalha na estante, porque se fossem 8 horas ele não conseguia fazer isso.
atividade física, música, teatro, canto lírico. É uma programadora que a gente tem. É engraçado ver que na equipe tem muita gente, as pessoas têm muitos hobbies. A gente acaba atraindo pessoas que têm muitos hobbies. Yoga, dança francesa. Na verdade, é até uma pergunta que a gente faz na entrevista, no final, né? São duas. Por que você está aqui fazendo essa entrevista? E é uma que a gente espera. A gente quer ver o quanto a pessoa tem paixão pelo objeto do negócio. Não adianta dizer que ela está indo lá por causa do salário ou porque ela está desempregada. A gente quer que pessoas estejam apaixonadas. E a outra pergunta é o que você faz no seu tempo livre. Não que a gente também avalie se a pessoa faz o hobby que a gente gosta e tal. Bom, é mais uma curiosidade para uma enquete. E aí tem tudo. Filho pequeno, aula de guitarra, casamento. Isso aqui já casou. Tem alguns meses. O que mais? Faculdade, correr, escrever, estudar. Como é que está meu tempo? Já. Foi difícil preencher esse tempo livre no início? Que sentimentos vieram associados? Estranheza em um primeiro momento, seguido de melhor aproveitamento do tempo. Não foi difícil, sensação de que o pique é mantido fora do expediente. Não, nem um pouco. Euforia, pois finalmente poderia fazer muitas coisas que não tinha tempo. Felicidade e até agitação. A outro, nada difícil. Em primeiro momento foi utilizado para descanso e relaxamento. Aí o outro, não, ganho em produtividade, felicidade por poder ter tempo para seus hobbies. Aí outra, a dificuldade é canalizar essas horas livres para algo produtivo. Você vê que ainda é difícil, você tem que ser treinado para o ócio, não é fácil não. E aí você vê. Inspiração constante. Acho que ele está exagerando também, não dá para ter inspiração constante, mas mais inspiração do que o normal. Ou no mínimo motivação constante. Aí, hobbies. Instrumentos. Violão, guitarra, cavaquinho, baixo, pífano, pandeiro, bateria, violino, saxofone, canto lírico, canto popular. Esporte. Corrida, acrobacia aérea, escalada, artes marciais, aikido, taekwondo, boxe holandês, caminhada, andar de bicicletas. Outros. Bordado, culinária, teatro, escrever, ler. Ler, né? Por favor. Engraçado que ler você poderia encaixar numa categoria de entretenimento passivo também. Você tá, né, você não está criando, você está lendo. Mas na leitura você tem que construir muita coisa na cabeça, né? Então isso já funciona como uma produção de si. Aí, bom, a gente está falando do ócio fora do trabalho, e também tem o ócio dentro do trabalho. O que consiste esse ócio dentro do trabalho? Todas as funções devem carregar o potencial criativo, endossado pela direção da empresa. Como eu falei, aquela acepção grega do ócio. O grego entendia o ócio com potencial criativo. Então, se você dá um potencial criativo ao trabalho, você acaba contemplando o trabalho com um molho desse ócio. E uma filosofia de carga de trabalho, que a gente não conseguiu ainda colocar em prática. As horas da jornada não devem estar 100% preenchidas com o volume de trabalho programado para as funções. Não adianta ter a empresa 100%, 110%. Do vapor, sim, porque isso envolve criação e tudo. Mas não adianta ter todo mundo com tempo justo lá para fazer tudo, as coisas que tem que fazer. É bom que sobre algum espaço para respirar, para uma pausa, mas a gente não conseguiu isso ainda. Isso ainda está na teoria. Espero que consiga. Mas, por enquanto, já tem bastante coisa aí realizada nessa seara. E aí, isso aqui é o que eu estava falando. Como o ócio é difícil, a gente precisa treinar, né? Precisa ser treinado para o ócio, né? Treinamento para o ócio. Desaprender a virtude totalitária do trabalho. Ou seja, desaprender que o trabalho é a única virtude. Separar trabalho e ócio. Isso é o que eu falei do pianista, né? Que ele, quando quer descansar, viaja, toca piano. E do empreendedor. O pianista eu acho positivo isso, porque tem autoexpressão. Mas o empreendedor com notebook na piscina, né? A operadora que usa e-mails de em qualquer lugar. Não faça isso em casa, crianças.
Tipos de ócio. Né? É isso que a gente também já vem falando. Ócio ativo, com produção de si, versus ócio passivo, objetal. E aquele termo que eu falei, industrialização do tempo livre. O ambiente para o ócio é muito importante também. Grandes cidades são pensadas para o negócio. Vocês já repararam que essa palavra negócio contém ócio. Negócio é a negação do ócio. Então, as cidades não são pensadas para o negócio. São poucas praças, aquelas ruas sempre contíguas, prédios. Então, algumas cidades são menos preparadas, são pior preparadas, outras mal preparadas, mas muito bem preparadas é muito difícil, cidade grande. Isso aqui é a última articulação entre empreendedorismo e ócio. Quer dizer que o empreendedor é o quê? É o cara que ele consegue imaginar novas formas de fazer as coisas, novos produtos, novos mercados. É um cara que é um visionário, né? Mas é um cara, sobretudo, que realiza, que faz acontecer. Então, o que é o empreendedorismo no ócio? Né? É você colocar o teu espírito empreendedor não apenas direcionado para o mercado. Deixa eu só falar um pouco antes disso. Não só relacionado para o mercado. O que normalmente o empreendedor faz, né? Quando ele coloca só para o mercado? Em geral se fala assim, que você como empreendedor você tem que sonhar grande, né? Quanto maior a empresa, melhor, certo? Vamos dominar o mundo. Isso aqui é uma propaganda que já não tem mais, tem tempo, né? Do Banco Real, Talentos da Maturidade, em que você se aposenta e você pode aprender vários hobbies, tocar violão, que legal. Então você precisa se aposentar para começar a ter talentos, além sei lá, de 40 anos a serviço de uma empresa. Então, opções. Produção de si, e aí é a alternativa que eu coloco, você não direcionar só para o mercado, você direcionar o teu empreendedorismo para quê? Produção de si, hobbies, contato consigo mesmo, introspecção, equilíbrio, paz com qualidade de vida. E aí é uma seara até espinhosa, porque você tem que, por exemplo, amanhã livre, o que você vai fazer? Você está acostumado a trabalhar o dia inteiro, então de repente você tem uma manhã livre. Você tem que ser criativo, vai ter que... Não é fácil imaginar o que fazer. Primeiro, se desconectar de uma culpa que você vai ter, né, de não estar trabalhando, e depois ver o que você vai fazer. E aí é só criar, né? Mas não é fácil. Você pode participar, além de produção de si, né, você pode participar mais na tua comunidade. Você tem que encontrar uma primeiro. Hoje em dia, a gente vive, né, num entorno que muitas vezes não é comunidade. No Rio de Janeiro, não sei aqui, mas no Rio de Janeiro, quando a gente fala assim, ali tem uma comunidade, ali no final daquela rua, você vê um anúncio de imóveis, assim, de algum apartamento, dizendo, vista para a comunidade. Vocês sabem o que é isso? Favela. No Rio de Janeiro, quando você fala comunidade, é favela. E é engraçado ver o quanto isso tem um fundo de significado, que na favela, as pessoas são comunidade. Elas se ajudam, elas se dão bom dia, elas se olham no olho. No prédio, eu não conheço meus vizinhos de porta, nenhum, do meu andar. Então, a gente não vive numa comunidade, né? Pode ser até as pessoas do trabalho, ok, mas... a noção de comunidade está perdida. A gente tem que reapropriar isso. Participação mais ativa com amigos, familiares. E aí você pode também integrar grupos em torno de atividades em que o empreendedor do ócio, né, identifique interesses comuns. Grupos de percussão, grupos de estudo, grupos de atividades físicas. No Rio de Janeiro tem muitos grupos de percussão, né? Estou sabendo que o carnaval aqui vocês fizeram alguns, né? Estão dando um gás. Então, e aí você não é empreender para ganhar dinheiro, ou empreender, usar a tua capacidade de criação, de realização,
em coisas que têm a ver com o ócio e que não são, de repente, não precisam ser vendidas ou vendáveis, ou são coisas que têm sentido para você. Por exemplo, você quer aprender piano e aí te falam, não, piano você tem que começar com 7 anos, não adianta mais. Mas, de repente, para você aprender piano e tocar 6 músicas simples, já vai te gratificar. Então, é isso que interessa. Você produzir para você mesmo também. Isso aqui é o conceito de empreendedor que a gente já falou, né? Vou passar, não precisa ler tudo. É isso aí. Então, as obras. Direito à preguiça, elogio ao ócio, o ócio criativo, esse sobreviver ao trabalho também é interessante. Esse sobreviver ao trabalho, ele divide os trabalhadores, a defesa dos trabalhadores nas organizações grandes em 5 categorias, do mais adaptado ao menos adaptado. O mais adaptado é o golem. O trabalho, não é que ele tolera o trabalho, ele vive o trabalho. A vida dele é o trabalho. É um indivíduo que, fora do trabalho, ele não vê sentido na vida dele. Ele vive para trabalhar. Meu pai, por exemplo, era assim. Né, chegava às 10 horas da noite em casa. Acho que por isso que eu saí também tão crítico desse trabalho abnegado aí. E o último era o Borges. Ele identifica com... Tem a ver com literatura também, né? Ele identifica com o escritor, o Jorge Luiz Borges. Ele odiava trabalhar em organizações. Ele era um cara que a vida era fora do trabalho. E o trabalho de escritor, para ele, não era bem um trabalho. Como os gregos, né? A filosofia não era trabalho. Esse aqui é do Keynes, esse último, Perspectivas Econômicas. O Keynes é o autor, é o dito pai do keynesianismo, que hoje a teoria econômica que está mais em voga, do estado de bem-estar social. E ele próprio falava em 3 horas de trabalho para dali a 100 anos. Então, ou seja, 2030 a gente estaria com 3 horas de trabalho. E esse filme eu especialmente recomendo, A Agenda, em francês, O Emprego do Tempo. Começa o filme e o cara lá de gravata dormindo no banco de trás, né, de um carro, numa autoestrada francesa. Ele dormindo, e aí toca o celular, né, o celular no painel do carro. Ele acorda, sobressaltado, pega o celular e atende e diz: ô filhão, não, papai está numa reunião, depois papai te liga. Então o que era? O cara tinha sido demitido e continuava dizendo para a família que estava indo trabalhar, e todo dia ele saía de casa, botava roupa, né, saía de casa e ficava durante o expediente fora para não dizer para a família, ou porque talvez ele também não soubesse o que fazer em casa ou com a vida. E é isso, interessados em trabalhar 6 horas por dia, enviem currículos. Vocês teriam que ir trabalhar no Rio de Janeiro, a menos que vocês sejam programadores. Programadores, a gente está abrindo algumas vagas de trabalho remoto. É isso aí, pessoal. Obrigado. Perguntas, né? Esse trabalho remoto são 6 horas também do programador? Sim. Como que controla isso? Os programadores estão acostumados a trabalhar remoto, né? Eles têm uma rotina, porque é um trabalho muito focado, né, em aí um código, um pedaço do código. Então existe uma dinâmica, todo um trabalho de uma metodologia de acompanhamento. Ele ganha, não, pode ser por hora. A gente vai inaugurar isso ainda, mas em geral se faz ou por hora ou por um valor fixo. Mas dentro da nossa filosofia a gente tem que recomendar nesse programa que está sendo formulado nesse exato momento, para que ele só trabalhe 6 horas, senão não tem graça para nossa filosofia toda. Eu sempre usei a estante para comprar os livros. E eu vi recente, acho que tem um esquema agora de troca de livros. Que você pode, depois que você lê, comprou e lê, você troca para as pessoas ou coloca ele disponível. Isso foi implantado e teve uma relação com os donos dos sebos? Tem algum tempo que você viu isso, né? Alguns anos. A gente tentou fazer um programa de trocas
em que você qualquer livro que você tivesse, você podia ir no sebo e ele te pagava 25%. Por exemplo, livro de R$ 40, ele te pagava R$ 10 em créditos da estante. Só que esse programa não foi adiante, a gente teve alguma dificuldade ali no modelo de negócio, a gente está pensando em alguma forma de relançar isso. O que a gente tem, o que a gente vai relançar dentro de 1 ou 2 meses no máximo, é um programa de leitor-vendedor. Você vai poder colocar seus livros na estante e vender você mesma direto. E ao mesmo tempo a gente vai lançar também uma área onde você pode anunciar teu acervo para os sebos comprarem. Então você diz lá, eu tenho 20 livros de literatura, dos autores tal, algum sebo aí da minha cidade que quiser, pode me ligar. A gente vai relançar isso. Deixa eu fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu também sou vendedor, mais ou menos com quantidade de pessoas que trabalham com isso. E um dos desafios que eu tenho assim, muito grande é a questão da maturidade. Porque é a maturidade para poder vivenciar o ócio, tem o próprio espaço de trabalho. E também a questão do conflito com a legislação, porque a gente tem uma série de regras, né, do trabalho, assim, que elas acabam batendo, chocando um pouco com determinadas coisas mais avançadas que você quer implementar. São duas coisas que a gente quer ajudar. Como é que você convive com isso na sua empresa? Quer dizer, o cara está lá nas 6 horas, mas de repente está fazendo alguma coisa que considera que é criativa para ele, mas que não é o foco do trabalho dele na sua empresa. Por exemplo, das 6 horas que ele ficou lá, ele ficou 4 horas no Facebook, viajando na maionese ou divulgando uma outra coisa, fazendo uma outra história. Como é que você convive com isso? E outra coisa é a questão da legislação. Seus funcionários são todos CLT, regime normal, eles têm carteira assinada, ou eles são MEI, ou você tem um sistema híbrido. Como é que você convive com essa realidade da sua empresa? É tudo CLT. Então, as 6 horas estão no contrato. Estão no contrato. No contrato não são 8, não. No contrato são 6. O que a gente faz é pagar um salário equivalente a de 8. Quer dizer, o salário de mercado. Até no início eu achei que a gente ia ter que colocar 8, porque não houvesse legislação para 6, mas está 6. Queria que o governo desse algum incentivo para você implementar a redução de jornada na tua empresa. Acho que seria interessante, mas não dá. Já pesquisei, não dá. O que tem, a gente está no Simples, né? Sendo uma empresa do Simples, você não paga o INSS patronal, mas você tem outros custos aí que podiam ser objeto de alguma isenção ou redução. Sobre o rendimento nas 6 horas, a equipe tem 29 pessoas, são 25 funcionários e 4 sócios. Não acontece isso do Facebook, que há tanto tempo. Entrar e sair, todo mundo entra. Eu acho que hoje está todo mundo viciado nisso, né? Alguém aqui consegue ficar um dia sem entrar no Facebook? Se tiver na Serra do Cipó. Tá. Quantos dias? Eu não entro no fim de semana, quarta, quinta, normalmente eu pulo, assim, só pra checar. Eu entro assim, tem uma mensagem, tchau. Cansa muito. Como eu tenho filho pequeno, de 2 anos, então sou blogueira, mas final de semana não é da minha família. Eu deixo tudo programar, mas eu me isolo, porque senão você não tem um momento família. Eu acho isso muito importante. Quantos dias você consegue? 30 dias afastado, depois ele retorna. E quando ele retorna, minha noite é todos os dias. Mas ele decidiu que sai. Parabéns, você ganhou. Eu, no final, ia sortear um livro, Economia do Ócio, vai para você. Não vou sortear mais. Eu só não respondi sobre o controle. Na verdade, a equipe toda é de altíssimo rendimento. A gente não tem... Acontecem processos de seleção em que a gente não... que acaba e a gente não seleciona ninguém. O crivo para entrar é muito, muito rigoroso. E vai não só da capacidade técnica, como perfil psicológico, como também a paixão pelo negócio, pelo objeto de trabalho. Então, a gente tem uma equipe lá muito bem selecionada. Então, eu não tenho essa sensação de que a gente tem que ficar... E aí, o que você está fazendo aí? Sabe? Tá todo mundo lá super motivado.
Claro que você tem que se manter. Eu tenho gerentes para isso, para ficar olhando, mas se a pessoa está nesse ritmo aí de 4 horas no Facebook, ela já não está rendendo mais. O trabalho dela não vai aparecer. Suas gerências são. Desculpa, suas gerências são funcionais ou são planificadas? Elas funcionam. A gerência administrativa, a gerência de desenvolvimento, ela não é por projeto, ela não é uma planificação que mobiliza equipes. Não, é por área. Mas como uma empresa pequena, média, acho que é pequena ainda, né? Não é microempresa, mas é pequena. Não tem gerente de todas as áreas. Existem áreas em que o diretor e o gerente é uma pessoa só. A gente tem um programa de bônus semestral. Bom, interessante falar. A Estante tem, a gente já falou das 6 horas, mas são 15 salários por ano, ou seja, você tem os 13 e mais um extra a cada semestre, então são 15. Você tem o vale alimentação, você tem o vale transporte, você tem o vale livro de R$50, você tem lá, e você tem um shiatsu quinzenal. Você quer ganhar o livro também, né? Vocês batem... Eu estava comentando no café aqui que eu esqueço do Facebook, assim, eu entro quando eu recebo algum e-mail de alguém que postou alguma coisa, para ver o que é, sabe? Não tenho muita paciência com isso. Eu queria falar uma coisa que, ouvindo você e pensando, fazendo as minhas anotações sobre o que eu acho desse ócio, assim, eu comecei a pensar nisso uns 10 anos atrás, quando eu fui fazer um mestrado na Itália, terra do Domênico. Na época que a gente escreveu. Um pouco depois do Domênico, né? E eu lembro que tinha uma coisa lá que me incomodava muito, e que eu comecei a pensar que isso talvez fosse cultural, né? Que aqui no Brasil a gente tem essa coisa muito forte do trabalho, e de ser bonito falar que, nossa, eu cheguei cansado, trabalhei demais hoje, né? Trabalhei 12 horas seguidas, não parei nem pra almoçar. A gente tem uma coisa meio de achar bonito isso. E eu lembro que eu ficava muito incomodada lá, porque eu tinha para estudar, né? Eu tinha 8 horas de estudo por dia na faculdade. E o horário de almoço, que era o horário que eu tinha para fazer algumas coisas, comprar o que eu precisava, estava tudo fechado. E eu ficava incomodada com aquilo. Eu falei, gente, como que as pessoas consomem nessa cidade, né? Como se ganha dinheiro nessa cidade? Porque tudo para, né? Ninguém... Siesta, né? Siesta? É a mesma coisa. E aí, eu comentando com italianos, falando, é um absurdo e tal. Aí eles falavam assim, gente, mas as pessoas precisam almoçar. E eu falava indignada assim, eu falei assim, mas elas precisam almoçar todas no mesmo horário. O que tem, né? Para! E daí? Né? E eles ficam, assim, o comércio funciona de 10 a meio-dia e de 4 a 6. Ponto, basta. E todo mundo convive com aquilo de uma forma super harmoniosa, assim, né? É um costume do lugar, do país, né? Eu vivia numa cidade grande, que era Milão, que era a maior cidade da Itália, e isso funcionava lá. Né? Então, a gente tem uma cultura aqui dessa coisa do trabalho, né? Da produtividade, né? Do preciso estar trabalhando para ser uma pessoa útil, para ser uma pessoa. Também da prontidão na ação, né? Ao contrário da hesitação. Você tem que ser rápido, tem que decidir rápido. Você tem que resolver, você tem que fazer tudo e tal. E tem uma cobrança muito maior também, né? De agilidade, das coisas ficarem prontas numa rapidez, que não é muito real, né? Assim, você precisa de realmente fazer isso no prazo que estão te pedindo, né? Assim, eu comecei a ter um pouco esses questionamentos. E assim, às vezes, se não tiver uma mudança cultural nossa, né, que eu acredito que possa começar a existir, né, que a Europa não era assim também há muitos anos atrás, né, tinha alguma coisa de trabalho muito forte também. Eu acho que não é só uma coisa, talvez começar de cima para baixo, né, que é os donos, os empreendedores, os donos de empresa,
começarem a pensar nessa jornada reduzida de trabalho, seja legal, mas eu acho que essa mudança cultural precisa acontecer também. Né? Que não é só cobrar tudo, que legal, eu trabalho 6 horas, mas você vai precisar entender que o cara do comércio também pode fazer isso, né? Que o cara da indústria também pode entrar nessa. Porque hoje, talvez essa discussão ela esteja muito no âmbito do trabalho criativo, né? Que é o trabalho grego, que é um pouco também o que o Domênico de Masi pensava, né? Que ele também estava muito focado nessa coisa do trabalho no sentido grego da palavra, né? Do ócio no sentido grego da palavra. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito mais cultural do que... Só você colocasse um pouco, a partir do momento que você teve essa ideia, na sua empresa, até o momento que você realizou, você conseguiu unir a sua equipe, como tinha que... Levou 1 ano até a gente montar o escritório. Nesse meio tempo, trabalhei eu de casa e um casal, uma amiga da casa dela e um amigo da casa dele. Então, não tinha escritório. A partir do momento que teve escritório, e mesmo antes, quando eles estavam trabalhando, já eram 6 horas. Eu acabei trabalhando mais do que 6 no primeiro ano, né? Mas eles não. Não teve ninguém, além de mim, que trabalhasse mais do que 6. Detalhe, na estante acontece pontualmente de ficar mais do que 6 horas, mas a gente tem um banco de horas que as pessoas compensam, podem tirar um fim de semana maior, podem compensar isso, né? Hoje, exatamente hoje, no banco de horas, tem 1 mês de trabalho. O que seria 1 mês o trabalho de uma pessoa. É como se a equipe tivesse subdimensionada em uma pessoa, que tivesse as habilidades de todos, né? Então, só isso para dar uma dimensão que a coisa não está explodindo, né? Tem um projeto em São Paulo que está acontecendo agora, que eles estão se reunindo em praças e cafeterias, e justamente para estar trocando uma ideia sobre esse modelo de trabalho, vamos dizer, de 9 a 6, assim, engessadão e tal, para a nossa área mais criativa. E está começando agora, eles marcam tipo, na segunda-feira, 10h30, né? Justamente para pegar quem não quer estar assim. Não sei se você conhece e tal, mas eu queria que você comentasse um pouco, traçando um paralelo com isso, se o ócio criativo é justamente você não está fazendo nada, você parar e falar assim, agora eu vou fazer um hobby, fazer alguma coisa que eu gosto, ou simplesmente ficar de braço cruzado aqui, ou se tem uma tomadinha de um botão que você aperta e você fala, eu vou direcionar esse meu tempo que eu não estou fazendo nada para alguma coisa criativa. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o de Masi não gosta de preguiça. Não gosta. O Paul Lafargue faz o direito à preguiça. Agora, o de Masi não gosta de preguiça. O teu ócio, segundo ele, tem que ser criativo, tem que ser produtivo. Então, mas eu acho que não precisa ser. Você pode ficar deitado na rede, né? Na Bahia, vai lá para alguma cidadezinha, ou vai aqui para Serra do Cipó. Não precisa, porque tem um ditado, até foi o próprio de Masi, paradoxalmente, que citou. É um conto, né, chinês do imperador que foi procurar o melhor desenhista lá da região, pediu para ele desenhar um caranguejo muito bonito. E aí o desenhista falou para o imperador, tá bom, eu desenho, mas eu preciso de uma casa com 50 empregados durante 4 anos. Aí o imperador deu para ele a casa durante 4 anos, 50 empregados. Chegou no final de 4 anos, o imperador falou, então, cadê meu desenho? Aí o cara falou, eu preciso de mais 4 anos. E aí depois de mais 4 anos, o imperador foi e perguntou para o cara, cadê meu desenho? E o cara não tinha feito ainda, só que ele pegou o papel e em um traço só fez o caranguejo mais bonito que já se tinha visto. Então aí você pergunta, o desenhista estava de sacanagem? Não necessariamente, pode ser que aquele desenho tenha saído porque ele teve 8 anos da mais pura contemplação da natureza. Então eu acho que a não produção também é produtiva.
se é que a gente quer falar de produtividade. Mas a gente não precisa falar só de produtividade, a gente pode falar de vida, de ritmo biológico. Não produzir é perfeitamente digno. Acho que na vida a gente precisa produzir, né? Só ficar na preguiça o tempo inteiro a gente vai acabar ficando entediado, vai ficar talvez deprimido. Se você não produzir nada de nada, a gente precisa realizar alguma coisa para a gente, né? Até para ter pessoas, para mover coisas, para interagir com o mundo, mas não acho que tenha que ter um tempo inteiro em ócio criativo conforme o Demasi, não. As mineradoras. As mineradoras, e são elas que geralmente patrocinam os nossos projetos. E a perspectiva horária lá é muito diferente da nossa, mais ainda dessa. Que priorizam inclusive os sábados e domingos, trabalho, a gente só tem sábado e domingo a cada 15 dias. Então. Aí ganha hora extra, né? Mas ainda assim tem que trabalhar. Não tem hora extra, mas não contra a lei, né? Aí tem que botar uma lei lá em cima deles, uma fiscalização. Quem você vai? Na instante, vocês têm atividades coletivas de ócio? Vocês têm assim, como, seja em áreas ou da equipe inteira? Vocês costumam fazer isso muito presencialmente? Não. A gente não fez. Talvez pudesse fazer, mas a princípio isso me parece oriundo de uma outra prática, de um outro conjunto de práticas de RH, que é aquela coisa de levar a vida da pessoa para dentro da empresa, ou levar a empresa para dentro da vida da pessoa. Eu não gosto muito disso, não. Tanto que lá a gente não tem mesa de ping-pong, não tem externo, entendi. Não. Pode até pensar em alguma coisa, mas é porque o tempo livre é livre mesmo. Eu tive uma experiência que foi muito interessante numa agência, em que toda semana você tinha 2 horas junto com a equipe, então junto com mais 10 pessoas que eram da equipe, a gente tinha esse tempo para fazer alguma coisa. E aí a agência ficava num lugar que tinha muita coisa cultural em volta, era difícil conseguir a agenda de todo mundo livre naquelas 2 horas, mas às vezes pegava meia hora do almoço, 1 hora, e aí ia para uma exposição, ia para uma cafeteria, e ia para um parque, e aí você conversava, ou, que acho que tem a ver com o que a gente comentou, não sei se poderia conversar sobre algum trabalho que uma das pessoas está fazendo, que não necessariamente conversarem, ou simplesmente falar sobre a exposição que você acabou de ver e o que você acha daquilo. Eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, quando você começou a contar e tal, eu pensei, poxa, eu nunca fiz isso, assim, eu nunca parei umas horas e falei, agora vai ser a minha hora de ócio, seja assim, tudo bem, eu faço esporte, tenho hora para algumas coisas, mas para ficar assim à toa mesmo. Mas essa experiência eu achei muito enriquecedora, porque eu trabalhei lá durante 1 ano, e assim, não acontecia toda semana, mas pelo menos 3 vezes ao mês isso acontecia. E é legal porque você conhecia mais a pessoa que você estava trabalhando, também era uma agência de média, mas eu achei interessante como inspiração, assim. E não era sempre voltado para o benefício final da agência. Então, assim, eu achei interessante. Uma coisa, me deu uma curiosidade muito grande. Quando você falou que não tem a intenção de ser grande, assim, né? O mundo web, como existem as empresas, as fusões, não é? Então, eu imagino que lá na frente vai ter uma web grande, tipo um Facebook bem maior do que já existe hoje. Você imagina, tipo assim, você ser comprado ou você ter outro sócio que agregue valor no que você já faz? Eu continuo com aquela mesma opinião do início. A gente já fui procurado por N grupos de investidores, por alguns players grandes, e eu falei para eles que eu não queria, né? Eu não queria conversa.
não sei, eu acho que o papel revolucionário de uma empresa, quanto ao modo de produção e quanto ao próprio mercado, pode ficar restrito se ela for possuída por um grande player. E um player que seja do mesmo segmento, ou... Não sei, se bem que hoje existem fundos de investimento que entendem, que investem em negócios que têm algum papel transformador, até tem isso. Mas a estante, como negócio, ela é um negócio de muito sucesso, até de geração de caixa, financeiramente muito positivo. Não que a gente esteja com percentual imenso do faturamento seja lucro, né? A gente tem lucro, é um lucro bom, mas pode ser melhor ainda. A gente está trabalhando para isso, para ampliar a atuação. A equipe por exemplo, está muito grande agora. A gente tem muitos projetos sendo em gestação, e isso tem que ir para a rua, isso vai gerar mais conversão e tal. Mas não dá para você imaginar que um grupo vai entender tudo. Eu, na verdade, não senti necessidade disso, de um grupo, de um player que chega e bote dinheiro. Dinheiro para quê? E eu, pessoalmente, não sou ambicioso. Eu não quero ter um helicóptero, não quero ter um jatinho, não quero ter uma mansão. Eu já comprei uma casinha na Bahia até, numa cidade, uma vilazinha, por um preço que não compra nem meio conjugado no Rio de Janeiro. Para mim tá bom. Assim, eu não tenho grandes ambições consumistas. Eu, como empresário, não tenho vontade de dominar o mundo. Não quero fazer estante virtual do Chile, né? Eu acho que eu faço aí um elogio à desaceleração, não só na vida, mas como na empresa. Assim, você não precisa querer dominar o mundo. Eu já vi recentemente até numa empresa uma empresa que é incubadora de projetos.com, um dos diretores falar para os empreendedores, né, que são empresas que estão começando, que entram lá para o grupo deles, que você tem que mirar o céu. Você tem que tentar conquistar o mundo, e aí você acaba não conquistando o mundo, mas você conquista um pouco menos. Só que o que você quer para a tua vida? Você quer ser um empreendedor pro resto da vida, só da tua vida como empresário? Você não quer desenvolver outras coisas? Então, acho que tem que se dar um limite aí também. Ou seja, você é um empreendedor, você é um bom empreendedor, você é um cara competente, a tua empresa tem planos de inovação, tem coisas que ela vai lançar, mas você não está aí para ser comprado por um player grande, ou o que seja, o tamanho que seja, para crescer a qualquer custo, para ter que, né, para só depois ser usufruir da vida. Alguém para fechar daí ou daí? Vai. Foi difícil. Foi difícil. Se eu não tivesse conhecido esses filósofos aí, não sei se eu teria conseguido. A primeira dica que eu digo é: apoiem-se nos filósofos. Os filósofos estão aí para embasar essa teoria toda. A segunda dica é: vejam o meu exemplo e o exemplo da estante. É possível. Ou seja, vocês não estão aqui vendo uma palestra de um filósofo que leu Deleuze, leu o Russell, o Paul Lafargue, e está aqui dando uma aula de filosofia do ócio. Vocês estão vendo uma palestra de um empresário que tem uma empresa rodando. Já são... Que horas são? Já tem gente trabalhando lá. Ainda bem, porque alguma hora tem que trabalhar. Então, isso funciona, né? Eu digo que eu acho que eu tenho muito mais qualidade de vida do que o típico empresário, né? Então é isso, ver a filosofia, ver os exemplos práticos e nisso tudo nutrir um desprezo pelo senso comum mesmo. O senso comum é uma porcaria, não serve para nada. A gente tem que desafiar ele mesmo. E eu diria, não falar para todo mundo. Não dividir esse sentimento com qualquer um.
a mesma coisa que você tem que fazer quando você tem alguma ideia de negócio. Não fala com muita gente, não. Não é nem só para eles não te copiarem. Vamos dizer que sendo amigos não vão te copiar. Mas porque vai ter muita gente criticando, então você tem que guardar para aqueles que você sabe que vão te compreender. Então, mas por que não compreenderem, danem-se. Acho que a gente é responsável pela nossa vida, tem que saber a gente tem que dar o norte disso, e não ficar só vendo o que é aprovado, o que não é aprovado. E nisso a gente tem que formar uma massa dos empreendedores do ócio. Valeu, gente. Obrigado. Então.